Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma live no Facebook Comandante Braga Oficial para hoje falarmos de um assunto muito importante que tem dominado as redes sociais e até a imprensa no final de semana, e hoje que é a discriminação e o preconceito contra as guardas municipais, e a gente fala aqui no país da carteirada. Então, hoje, para a gente falar desse assunto, que aconteceu na Guarda Municipal, especialmente de Santos, estamos aqui com o nosso amigo Nogueira, presidente da Associação Nacional de Altos Estudos em Guardas Municipais, Guarda Municipal de Salvador, e o Dr. Hans Robert Dalbelo Braga, que é mestre em Direito Penal, professor universitário e advogado, e que irá conversar conosco hoje sobre esse assunto que está sendo muito falado, discutido em todos os lugares, especialmente da ocorrência da Guarda Municipal de Santos. Então, vou falar para o Nogueira fazer uma breve saudação aí, pedimos desculpa pelo atraso, tivemos um problema no link, já resolvido, e depois, Nogueira, diretamente você passa para o Dr. Hans para ele poder fazer as considerações iniciais dele, tá bom? Pode falar, Nogueira. Boa noite. Tá bom. Boa noite a todos, boa noite a todos os companheiros que gostam da Guarda Municipal, que acompanham a nossa vivência esse final de semana, o que nós sofremos, né, dentro da nossa temática de trabalho. E hoje nós vamos debater exatamente isso. Trouxemos um jurista renomado para que nós possamos embasar idade o nosso debate. É importante trazer conteúdo que você venha falar em validade. Sou presidente. Opa, estão me escutando aí? Eu não estou tendo áudio aqui. Não, é a do Nogueira que está cortando, doutor. Hans, pode fazer suas considerações iniciais enquanto ele reconecta aí, que a dele está ruim aí. Nogueira, estou sem áudio aqui. Ruim. A sua está ok aí, doutor Hans? Não posso fechar, mandar coisa. Um pouquinho. Estamos, então, com a internet aí dos nossos convidados, não está muito boa, mas já irão entrar, corrigindo aí o link, e estaremos falando aí, especialmente dessas ocorrências. Boa noite aí ao Alexandre Munhoz, Henrique, Claudinei, Cláudia, Antônio Gláubio, Marilene Assis, Dr. Hans, tudo bem? Está ouvindo aí? Está ouvindo bem? Agora estou escutando. Me escuta bem por aí? Sim, tá bem, sim. Então, a palavra é com você aí, doutor Hans, se apresentar inicialmente e suas considerações iniciais para a gente começar a nossa conversa aí. Tá certo. Primeiro, quero desejar boa noite para o comandante Braga, dizer que é uma honra receber o convite para participar dessa live referente a um tema tão importante, tão relevante, no tocante à atuação das guardas civis metropolitanas. Cumprimentar também o doutor Nogueira, que está acompanhando conosco aí esse assunto tão relevante, e dizer que, da minha pouca experiência no campo do direito processual penal, quero fazer uma abordagem exclusivamente técnica daquele evento lamentável que ocorreu lá em Santos, envolvendo um membro do Poder Judiciário, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça Bandeirante, e também, evidentemente, da Guarda Civil Metropolitana. Eu quero começar essa análise, para não ser muito longa, porque o tema é complexo do ponto de vista técnico, dizendo que não é o meu objetivo imputar ou atribuir ao cidadão, no caso, o desembargador, que não deixa de ser um cidadão como todos nós, a prática de nenhuma infração.
nem administrativa, tampouco penal, mas abordar do ponto de vista técnico. E já iniciar essa análise citando aqui o Barão de Montesquieu, na sua obra do Espírito das Leis, em que ele diz que os homens que têm poder tendem a dele abusar. E como o título da live faz referência à ideia da carteirada, aquele jeitinho brasileiro, não poderíamos deixar de falar do livro Raízes do Brasil, do autor Sérgio Buarque de Holanda, que faz referência à ideia do homem cordial, né? Aquele homem que age com o coração, inclusive no ambiente profissional e institucional. A primeira coisa que eu gostaria de salientar, diante do lamentável fato lá de Santos, é que, eventualmente, pode-se caracterizar infrações administrativas e éticas por parte do membro do Poder Judiciário. Os magistrados, em geral, os juízes, sejam os desembargadores ou até ministros dos tribunais superiores, eles devem respeitar não só o que prevê o artigo 93 da Constituição Federal, os deveres inerentes à atividade judicante, mas também aqueles deveres constantes do artigo 35 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 79, que é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura. E o artigo 35, inciso 8º, prevê que o juiz, na sua conduta pública e privada, deve ter um comportamento que seja exemplar. Os membros da magistratura cometem infração ética não só no comportamento institucional, mas também no convívio em sociedade, caso não apresentem aquela reputação ilibada que é exigida de todos os membros do Poder Judiciário. O Código de Ética da Magistratura, os artigos 15, 16 do Código de Ética dos Magistrados, também prevê o comportamento de todos os membros do Poder Judiciário, não só no ambiente institucional, mas também externamente. E eu entendo que a instauração de uma investigação preliminar para eventual instauração de um processo administrativo disciplinar de magistrado é o que deve ser feito. Foi feito, a princípio, pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e também o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com base na Resolução 135 de 2011, instaurou uma investigação preliminar que pode, eventualmente, do ponto de vista jurídico, resultar em uma daquelas sanções previstas, quais sejam censura, advertência, a remoção compulsória, dispensa de vencimentos, entre outras lá previstas. Mas tudo tem que ser apurado no âmbito administrativo. Nesse sentido, diante do vídeo, e o vídeo não deixa dúvida, o vídeo é elucidativo, e eu repito que não é minha intenção imputar crime a ninguém, mas analisando a conduta constante do vídeo e o áudio lá também, eu gostaria de salientar duas infrações penais. Quais sejam elas? O artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva. Esse dispositivo ele diz assim, né? Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano. É uma infração penal, tem previsão no Código Penal, e nós vamos trabalhar essa questão do uso ou não de máscara, se é obrigatório, se caracteriza esse crime a não utilização de máscara em locais públicos. Começando por essa infração penal, eu quero salientar na ideia de pirâmide de ordenamento jurídico, o texto da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 6º e também no artigo 196, prevê que a saúde é um direito de todos e que o Estado deve adotar políticas públicas no sentido de evitar o contágio de doenças. Nesse sentido, o artigo 23, incisos 2º e 9º, ambos da Constituição Federal, prevêem que a competência concorrente administrativa, portanto, uma competência administrativa de gestão da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios tratar da saúde pública. Essa mesma disposição é encontrada no artigo 24, quando trata da competência concorrente para legislar sobre saúde pública.
Nesse sentido, em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que gera a doença Covid-19, foi editada e aprovada a lei do novo coronavírus, que é a Lei 13.979 de 2020. Lei 13.979 de 2020, que prevê uma série de medidas administrativas para evitar a propagação da doença, para evitar o contágio de pessoas em geral. Recentemente, a Lei 14.019, também de 2020, incluiu o inciso 3º-A no artigo 3º e também o artigo 3º-A, ambos da Lei 13.979 de 2020. Esses novos dispositivos, eles que decorrem de lei ordinária federal, prevêem expressamente que o uso de máscaras em local público é obrigatório. Então, veja, não é uma mera norma administrativa, mas hoje temos lei federal, artigo 3º, inciso 3º-A, e o artigo 3º-A, ambos da Lei 13.979, que prevêem a obrigatoriedade de uso de máscara não profissional para cobrir o nariz e boca. Nesse sentido, foram editadas várias normas administrativas, como a Portaria 356 do Ministério da Saúde, a Portaria Interministerial número 5, entre Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, e os governadores, os gestores locais também editaram normas. Aqui em São Paulo, o governador João Dória editou o decreto, salvo engano, é o decreto 64.959 de 2020, que prevê a obrigatoriedade de máscaras em locais públicos. E lá em Santos, seguindo, inclusive, a decisão do Supremo, o Supremo deixou claro, aplicando lá os dispositivos que eu citei agora há pouco da Constituição, como o artigo 23, não é? A competência é concorrente de União, Estados e municípios. O prefeito municipal de Santos editou um decreto, salvo engano, é o decreto 8.944, de 23 de abril, agora de 2020, que determina o uso obrigatório de máscaras em avenidas, locais públicos, na orla da praia e tudo mais. Então, o que nós temos? O crime do artigo 268, ele é tratado pela doutrina do direito penal como uma norma penal em branco, que busca complemento em outras normas penais. E eu ousaria dizer que, do ponto de vista formal, não há nenhuma dúvida de que comete essa infração penal aquele que não usar máscaras em local público ou aberto ao público, conforme prevê todas essas normas que eu salientei agora há pouco. Então, eu não quero imputar ao senhor desembargador, aquele cidadão, né, a prática dessa infração penal, mas eu gostaria de dizer que não usar máscara em local público não é apenas uma infração administrativa. Pode formalmente caracterizar crime contra a saúde pública, artigo 268 do Código Penal. É importante frisar que o fato de considerar a norma não recepcionada pela Constituição, ou que ela não respeite o princípio da legalidade, essas questões devem ser discutidas no âmbito do judiciário. Então, deveria ter uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que diga que esse artigo 268 não foi recepcionado pela Constituição Federal. E todas as outras normas administrativas. Mas é importante frisar que o Supremo já foi no sentido de que os municípios têm, sim, competência concorrente para tratar sobre saúde pública. No outro sentido, a conduta de, eu vou até fazer aqui uma encenação teatral, né? Conduta de rasgar o auto, rasgou o auto de infração administrativa na presença do funcionário público, e inclusive usou a expressão analfabeto. Do ponto de vista de tipicidade formal, isso caracteriza, sem dúvidas, o crime do artigo 331 do Código Penal, que é o desacato. Artigo 331 diz assim: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, uma infração penal que pode ser praticada por meio oral, falando, ofendendo
o funcionário público, no caso chamando de analfabeto, e também rasgando o auto de infração. Rasgar o auto de infração na presença do funcionário público caracteriza um ato que vem a menosprezar a função exercida pelo agente, de modo que, do ponto de vista formal, estaria caracterizado o crime de desacato do artigo 331. E o fato de ser autoridade, um funcionário público também, isso não exclui, conforme prevalece entre os autores de direito penal, não exclui o caráter criminoso do desacato. Um juiz, um desembargador também pode incorrer nessa conduta, pois se ele assim o faz, ele está menosprezando a função do agente. Isso é o que prevalece na doutrina do direito penal. Agora, muita gente pergunta, comandante e Nogueira, muita gente pergunta por que o guarda ele não prendeu em flagrante o desembargador, já que isso pode caracterizar a infração penal, e se fosse um cidadão comum, teria sido preso. Eu vou responder isso tecnicamente. A guarda, ela segue simplesmente as diretrizes da lei, não é? E o desembargador, ou o membro do Poder Judiciário em geral, além de gozar de foro por prerrogativa da função, a lei orgânica da magistratura poderia ser alterada, mas ela ainda está em vigor, não autoriza a prisão em flagrante de membros do Poder Judiciário em crimes que são afiançáveis. Tanto o desacato quanto a infração de medida sanitária são crimes afiançáveis. Isso é o que prevê o inciso 2º do artigo 33 da Lei Complementar 3579, a LOMAN, de modo que é até adequado não prender. Então, na verdade, o guarda não poderia, o guarda civil ali não poderia prender. Agora, eu quero esclarecer, porque existe um senso comum por parte da população em geral, referente à função constitucional da guarda. Né? As guardas civis metropolitanas têm base constitucional, tem previsão no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, e hoje ela é regulamentada. Nós estamos aqui, eu estou falando, mas um dos autores do projeto oficial da lei que trata das guardas está aqui presente, que é o comandante Braga. A Lei 13.022 de 2014, a Lei das Guardas Civis Metropolitanas, ela traz no artigo 5º uma série de funções administrativas que a guarda deve realizar. Entre elas, os incisos 2º e 14 são claros e são cristalinos no sentido de que a guarda deve prender em flagrante aquele que esteja praticando infrações que atinjam os interesses, bens, e aí, serviços de interesse do município. Eu disse no início, saúde pública é interesse do município porque é concorrente, de modo que é, sim, totalmente possível que a guarda prenda alguém em flagrante ou autue, do ponto de vista administrativo, aplicando uma multa, aquele que não respeitar a legislação vigente. De modo que é um dever legal. Se o guarda não fizer isso, ele pode incorrer em infrações disciplinares e até mesmo em prevaricação do artigo 319 do Código Penal. Portanto, o guarda tem que agir. Ele age no estrito cumprimento do dever legal. Eu quero afastar mais um argumento para finalizar aqui minha fala, usado pelo cidadão, pelo desembargador, no sentido de que as praias, por serem bens da União, a guarda não poderia atuar. Isso é um argumento falacioso que não tem o menor sentido, eu vou explicar. Apesar das praias, as orlas das praias, serem realmente bens da União, nos termos, salvo engano, do inciso 7º do artigo 20 da Constituição Federal, existe uma lei federal, salvo engano, a Lei 13.240, que prevê no artigo 14 que a União poderá autorizar os municípios a realizar a gestão das orlas da praia. Isso está expressamente previsto. Então, também a atribuição da Guarda Civil Metropolitana é realizar a gestão conforme as determinações municipais da orla e da praia, ainda que seja bem da União. Então, não tem o menor sentido o argumento usado por ele. E aí, dando a minha opinião para finalizar, eu entendo que, além das questões referentes às infrações que devem ser apuradas, como eu disse, tudo tem que ser apurado, né? Tudo tem que ser apurado. Eu compreendo que ali também prevaleceu a falta de respeito, a falta de educação e, sobretudo, o conhecimento jurídico. E é importante que o membro do Poder Judiciário vai ter dificuldade de alegar
o erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável, conforme prevê o artigo 21 do Código Penal. Eu espero que eu não tenha me alongado muito. Vou passar a palavra aí para os meus companheiros de live. Não, doutor Hans, foi excelente a sua explanação técnica, jurídica, foi ponto a ponto aí. É bom que depois as pessoas vão consultar e vão verificar. Aqui também, boa noite, aqui é o doutor João Uzum, que foi GCM de São Paulo e é delegado de polícia na Bahia, está acompanhando aqui também. Eu vou passar para o Nogueira fazer as considerações dele e depois nós vamos conversar um pouco aqui sobre mais esse assunto, vamos aprofundar mais. Eu vou tecer depois minha opinião, depois que o Nogueira colocar aí as razões dele aí também. Nogueira, com você. Bom, boa noite, doutor, parabéns. O senhor explanou muito claro dentro das... Tá ouvindo? Eu estou escutando bem, estou escutando... Aí. Tá me ouvindo, Braga? Tá ouvindo, pode ir. Pronto. Bom, dentro dessa temática, nós temos... Deixa eu deixar voltar aqui. Isso. O Braga retornar. Tá me escutando? Eu estou escutando. Todos escutando? Estou escutando, pode falar, Nogueira. Tá escutando, doutor? Tá. Pronto, falar, dentro dessa temática, eu quero parabenizar o doutor Hans pela excelente explanação. Dentro dessa temática, eu quero parabenizar o doutor Hans pela excelente explanação. Foi perfeito dentro do contexto. Eu só quero incrementar algumas coisas. No dia 9 de julho deste ano, de 2020, foi editada e sancionada pela Presidência da República também a Lei Federal 14.023, que também regulamenta, a Lei 13.979. E nesta lei, além de criar medidas para o cuidado com aqueles que estão expostos ao Covid-19, aos servidores, ele também regulamentou o artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição Federal, aquele que exatamente informa quem são as atividades e os órgãos essenciais e inadiáveis ao atendimento da comunidade. E no inciso 27, taxativamente, no inciso 27, está elencado guardas municipais, ratificando aquilo que o senhor falou entre o parágrafo 2º e o 14 do artigo 5º da 13.022, exatamente porque haveriam os questionamentos. Para que todos tenham noção, nós somos o único órgão coercitivo. Depois o senhor vai falar didaticamente sobre a competência coercitiva dos órgãos de natureza policial, onde a guarda está inserida, né? Aqueles que têm a conduta de conduzir e apresentar pessoas à autoridade. Além do Código Penal, nós temos a questão da fundada suspeita e as demais fatores previstos na esfera penal. Então, dentro dessa competência, dentro dessa fiscalização, o guarda está elencado na manutenção da ordem pública, como órgão coercitivo, e no combate à pandemia. Então, essas duas competências, que são competências concorrentes pelo policiamento sanitário, que o senhor mesmo tratou aí, e deixou bem claro, quando ele citou que nós não somos competentes. A União já tinha tratado isso anteriormente, porque ela editou no dia 9 a lei, e não haveria possibilidade da ausência de competência, exatamente por estar ratificado na lei, que nós somos, no inciso 27, órgão competente taxativo, no artigo da lei 14.023, artigo 3º, inciso 27, onde alterou novamente a 13.979 que o senhor citou. Então, dentro dessa temática, eu sou da carreira, nós estamos junto com o nosso corpo jurídico, que o Conselho Nacional, a Associação Nacional, nós vamos fazer uma manifestação junto com a DPF 650, nós vamos fazer uma manifestação e entrarmos com a amicus curiae na 650, exatamente explanando esse fato, tendo esse fato acontecido, tendo buscar exatamente a definição, porque não há omissão do judiciário nesse contexto, é uma situação que tem que ser decidida por eles, porque se um desembargador, que é um órgão julgador, que é um membro de uma corte, né, de um órgão superior, a gente está tendo essa dificuldade de entendimento, imagine os demais. Então nós precisamos ter essa pacificação devido à própria União
a União se antecipou e informou quem são os órgãos que farão essa fiscalização, e a Guarda está elencada entre a manutenção da ordem pública e o combate à pandemia. A Guarda ela tem as duas competências, as duas por ser o único órgão coercitivo do município. E aqui eu passo minha fala para o Braga. É isso mesmo, muito boas explanações aí do Nogueira, do Dr. Hans. Eu, no meu entendimento aqui, que vou falar de forma institucional e não jurídica, eu vejo o seguinte, ali claramente mostra, o vídeo ele é autoexplicativo e elucidativo, não deixa dúvida nenhuma de que ali ficou claro a vulgarmente conhecida carteirada. Aquela lá, você sabe com quem está falando. O que hoje, no século XXI, em plena pandemia mundial, é inadmissível. É o que eu falei hoje na CNN, é o que precisa de cidadania. E ali, mais, o senhor ali, ele é um analfabeto cidadão, porque ele ofendeu o guarda, mostrou arrogância, desrespeito, rasgou o auto de infração. Agora, imagine, e aí que é o ponto que eu quero chegar de reflexão, e é de toda a sociedade brasileira. Então, se ele faz isso, será que ele gostaria, quando ele emitiu um acórdão, uma sentença, a pessoa rasgar na frente dele, jogar no lixo, falar que não cumpre nada? Será que ele iria gostar disso? Eu acredito que não, pois foi o que ele fez. Será que alguém poderia falar que ele não conhece nada, não sabe nada, como ele falou para o guarda, humilhou? Os guardas de Santos estão de parabéns, foram equilibrados, pacíficos, educados, mostraram-se que estão perfeitamente acima do que o senhor lá falou, que foi arrogância, prepotência. Vou ligar para o seu secretário, ligou para o secretário, e daí eu faço a reflexão, o doutor Hans, principalmente Nogueira. Se uma pessoa rasgar a sentença dele na frente dele, e outro detalhe, muitas vezes nossas vidas, o nosso futuro fica nas mãos de pessoas como essa, que mostrou-se ali totalmente pessoal, sem nenhum princípio e de uma arrogância absurda, porque poderia ser qualquer funcionário, não precisaria ser um guarda. Tem que respeitar o funcionário, o cidadão. E a máscara que foi pedida ali para colocar, o guarda apenas estava cumprindo o que determina o decreto e a legislação. E a OMS, que é para prevenir a saúde de todos. Então, veja só, eu acho que talvez ele que não conseguiu entender, ele falou que o guarda, ele explicava e o guarda não entendia. Então, ele não entendeu que na Constituição de 1988, fala lá inicialmente que todos são iguais perante a lei. Todos. Talvez ele que não entendeu o que está escrito lá. E veja só que a vantagem ali é que o guarda foi inteligente e filmou para provar aquilo que ele falou. Porque senão eu tenho certeza que ele não ia conseguir provar, iria sair como culpado da ação e ninguém iria acreditar no que ele falou. Então, ali a filmagem, ela foi de extrema importância, porque mostrou realmente o que aconteceu por uma simples máscara. Ali a mesma coisa, vamos comparar ali com uma infração administrativa de trânsito. Olha, é para usar o extintor. Não, mas eu não vou usar porque não está previsto e tal, e rasga a multa. E a carteirada, ele foi tanto que ele deu a carteira e ainda falou, olha com quem você está se metendo. Entendeu? Você sabe ler? Lê aí que você vai ver com quem está se metendo. Quer dizer, o guarda foi muito tranquilo, porque o guarda poderia falar, eu estou tratando o senhor como cidadão, não interessa o que o senhor é. Todos são iguais perante a lei. Então, aí é um ponto de reflexão, porque quando os guardas, agentes de força de segurança, erram, são punidos rigorosamente, no máximo rigor, todo mundo, a mídia, todo mundo fala, e acaba, às vezes, com a vida da pessoa. Agora, eu vou falar aqui para reflexão, vamos ver no futuro. Será que vai acontecer alguma coisa? Aqui agora, eu vi um comentário hoje, que desta ocorrência,
deste fato, doutor Hans, deve falar para os seus alunos, nós vamos ver daqui a alguns anos como está a democracia do Brasil. Porque se não acontecer nada, nós vamos ver que não tem democracia nenhuma. Por quê? Porque fez, desfez e nada aconteceu. E porque num país sério, democrático, todos são iguais perante a lei e ninguém pode desrespeitar o guarda, ou seja, qual funcionário for. Porque a previsão está na lei, o senhor explanou muito bem juridicamente, e está claro, mas independente de lei, é questão de cidadania. Olha, senhor, o guarda pediu, por favor, o senhor pode usar a máscara. E também um outro, aqui aí já na parte jurídica, não cabe a ninguém individualmente questionar se a lei é inconstitucional, se é, não é, se funciona ou não. Tem que provocar o Poder Judiciário e o órgão competente do Poder Judiciário vai se manifestar sobre a legalidade, constitucionalidade ou não de determinada legislação. Daí sim podemos falar, esse decreto não tem validade, essa lei não tem validade. Mas individualmente ninguém pode fazer esse juízo de valor. Senão ninguém vai cumprir nada. Daí a democracia não existe, né? Virou piada, porque daí todo mundo vai falar, essa lei é inconstitucional, não vou cumprir. E daí ninguém cumpre mais nada, vai virar o caos social. O caos social. Por isso temos que respeitar os comandos da lei, do Poder Judiciário, que podemos recorrer, temos os recursos, temos as previsões constitucionais, que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de uma decisão, para garantir justamente o princípio da coisa julgada. Braga. Pode falar. Deixa eu abusar do professor um pouco aqui. Professor, nós vemos que agradecer, eu acho, no meu ponto de vista, ao desembargador. Eu vou mandar um buquê de rosas e uma caixa de bombom para ele, porque ele, altamente, ele, na história, ele vai ficar marcado como uma atitude de feudalismo. E eu quero que o senhor comente agora uma tese que nós vamos entrar juridicamente, porque para mim, houve um fato grave de preconceito e discriminação profissional. Eu quero que o senhor, agora, eu tinha comentado com o senhor anteriormente, e nós estamos criando essa tese não existe, da discriminação profissional e do preconceito profissional, exatamente porque ele disse, você não tem competência, você não são polícia. Então, dentro dessa temática, há muitos anos, desde que a Constituição foi criada, nós arrastamos essa corrente com a gente. Então, o nome polícia não tem nada a ver com as ações de polícia. O poder coercitivo, eu quero que o senhor fale, eu quero que o senhor comente também sobre esse fato, que eu estou trazendo um fato novo, uma tese nova nesse contexto, porque assim, ele, como autoridade julgadora de diversos processos, ele teve aquele entendimento. Aquele entendimento dele vai refletir, inclusive, nos processos que ele julga. Ele é preconceituoso, porque ele chamou alguém de analfabeto, ele fez, como o Braga falou, ele fez um pré-julgamento da lei. Ele atuou como julgador, ele se acha em todo tempo, nas decisões, que ele fez um pré-julgamento e decidiu que o guarda não era competente, que a lei não era competente, e por aí vai a série de absurdos que ele cometeu. Então, dentro desse estamento, dentro do que nós vimos, que o vídeo, como o senhor disse, o vídeo fala por si, o que o Braga colocou, a questão do pré-julgamento na lei, eu quero que o senhor fale um pouco sobre a tipificação penal que a gente quer trabalhar exatamente para deixar marcado, porque tanto o Senado Federal quanto a Procuradoria-Geral da República afirmaram que a Guarda não é órgão de segurança pública, mesmo estando no capítulo da segurança pública. Nós não somos, e o Supremo Tribunal Federal dizendo que o guarda não corre risco. A questão do risco a gente tira parte, que esse aqui não é assunto, não é uma questão de polícia, de segurança pública. Não estamos falando sobre segurança pública, estamos falando que a lei nos deu competência de fiscalizar esta atribuição específica está prevista em lei. E dentro disso, o membro do Poder Judiciário colocou essa condição que o senhor viu, que eu vi, que o Braga viu, que toda a sociedade viu, chamando o senhor é doutorado em Direito Penal, o senhor é mestrado em Direito Penal, e eu digo que o senhor é analfabeto, fiz um pré-julgamento apenas te olhando. Para mim, na minha condição humilde de guarda e meu nível de conhecimento,
ele é preconceituoso, discriminador, certo? E a ele não é dado o direito de desconhecer a lei. A ele não é dado. A ele não é dado. E eu quero que o senhor comente, por favor. Não, perfeito, Nogueira. Vou procurar tecer os comentários sobre o caso. Né? Como eu disse anteriormente, eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista formal, veja, eu não estou dizendo que ele cometeu o crime e tem que ser condenado já, não é isso. Sim, Mas, exatamente. do ponto de vista formal, a conduta, analisando o vídeo, ela se adequa ao que está previsto no artigo 331 do Código Penal. Ele praticou 2 atos. Rasgou o auto de infração na presença do funcionário público, bem como chamou de analfabeto. Chamar de analfabeto é uma conduta que caracterizaria, se fosse um cidadão comum, uma pessoa em geral, isso caracterizaria o crime de injúria, do artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, no caso aqui o decoro. Né? Mas como foi praticado contra funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, aquele conceito abrangente de funcionário público, o Guarda Civil Metropolitana está abrangido no conceito de funcionário público aqui. E foi praticado no sentido de desmerecer a função exercida pelo agente, a tipificação, tecnicamente, pela doutrina e pela jurisprudência, não tenho dúvidas que seria, se fosse um caso comum, desacato, artigo 331 do Código Penal. Com relação ao preconceito, à discriminação, eu entendo, veja, do ponto de vista técnico, existe uma lei, a Lei de Crimes de Preconceito e Discriminação, a Lei de Racismo, que é a Lei 7.716 de 89. Lei 7.716, que prevê que constituem crimes de discriminação, preconceito contra raça, cor, etnia, nacionalidade ou religião. Então, esses são os elementos dos crimes que podem caracterizar racismo, que são crimes que a quebra da igualdade, ou quando o agente prega a superioridade de um determinado grupo pelo outro. Não há previsão de atuação profissional ou de grupos em específico. O Supremo, recentemente, no julgamento da ação declaratória 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, no caso da homofobia, alargou o conceito de raça. Mas eu tenho a impressão que o grupo profissional não poderia ser abrangido no conceito de raça. Isso estaria fora da tipificação desta lei. Né? E o crime de desacato, ele tem que ser praticado na presença do funcionário público. Se a conduta de ofender a honra do funcionário público for praticada na ausência do servidor, se o servidor não estiver presente no momento da ofensa, o crime será contra a honra. Pode ser a calúnia, a difamação ou a injúria. No caso, a injúria chamada de analfabeto. Existe a injúria qualificada pelo preconceito, no parágrafo 3º do artigo 140, mas não me parece ser o caso. No caso, eu compreendo particularmente que a infração penal que eventualmente pode ser imputada é o desacato. Crime do artigo 331, só que veja, um desacato prevalece na jurisprudência do STJ, do próprio TJ aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que quando há mais de uma ofensa praticada no mesmo contexto factual, então ele rasgou o auto e chamou de analfabeto. Ele praticou 2 condutas ofensivas. Mas como foi praticado no mesmo contexto factual, ele responderia em tese por um único crime de desacato do artigo 331. Eu entendo também que o fato de não usar máscara em local público, com base, e aí fazendo a pirâmide, com base na Constituição e que o Supremo decidiu que a competência administrativa é concorrente. Artigo 23, inciso 2º da Constituição. Com base na Lei 13.979 de 2020, que prevê o uso obrigatório de máscaras, no artigo 3º, inciso 3º-A, e no artigo 3º-A. Com base nas normas administrativas do Ministério da Saúde. E com base no decreto do governador. E também, com base no decreto municipal, nós temos aquilo que é a norma penal em branco. É uma infração penal que busca complemento em outras normas. E a infração de medida sanitária preventiva. O uso de máscara é uma medida sanitária para evitar a propagação da Covid-19, de modo que aquele que não usa máscara, formalmente,
incorre nesse crime. Então, nós teríamos duas condutas em tese delituosas. No meu entendimento, 268 e também o tipo penal de desacato. Eu vi alguns colegas falando de concussão, crime do artigo 316. Né? A concussão, o artigo 316 diz assim: exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, vantagem indevida. Hoje a pena é de reclusão de 2 a 12 anos. Eu não entendo que é o caso de concussão, eu não entendo tecnicamente que houve concussão por ter entrado em contato com o secretário municipal de segurança. Por quê? Porque a exigência indevida, no caso a exigência que fazia, era de não autuar no âmbito administrativo em razão da não utilização da máscara, a exigência tem que decorrer dos poderes inerentes ao cargo. Então, eu teria que dizer, olha, se você fizer isso, eu vou te condenar num processo tal. Isso não aconteceu. Então, eu entendo que, do ponto de vista técnico, não há se falar em concussão, que é o crime do artigo 316. Tudo tem que ser apurado, o vídeo original tem que ser periciado, ouvidas as pessoas envolvidas, produzidas as provas. Uma vez apurado, se ficar evidenciado que foi aquilo mesmo, não resta dúvidas de que nós teríamos desacato, 331 do Código Penal, e a questão do 268, que é a infração de medida sanitária preventiva. Agora, eu não consigo tecnicamente visualizar discriminação ou preconceito, pelo menos do ponto de vista legal. Nem a injúria racial, porque foi praticado na presença do funcionário, e também os crimes da Lei 7.716 estariam afastados. Mas vejam, entendo dessa forma, isso é o que prevê a jurisprudência e a doutrina atuais, né? Mas, no caso, para além do jurídico, como o comandante Braga falou, além da questão legal, temos a questão referente à cidadania, o respeito ao semelhante, né? Não se trata, assim, ninguém. Não é uma questão só de ser um servidor. Nenhum ser humano deve ser tratado dessa forma. O fato de alguém ter uma formação maior que a do outro, ou um cargo público, veja a palavra servidor. Ele é um servidor da sociedade, e não a sociedade servi-lo como um monarca que deve ser servido com tudo a seu bel prazer. Não é essa. Esse é o problema do Brasil. Essa é a ideia do homem cordial, o homem que age com o coração, para o bem e para o mal. Né? Você sabe com quem você está falando? Né? Aquela frase clássica da famosa carteirada. Isso não pode acontecer mais. Os membros do Poder Judiciário têm que dar exemplo, e não o contrário. Né? Exato. Eu vejo essa questão da carteirada. Sabe com quem você está falando? Eu já falei, eu não perguntei com quem você está falando, porque é uma questão... E tem um outro vídeo, que já é a segunda vez que esse cidadão faz isso, que ele quis também ofender os guardas falando em francês. E eu aqui falaria que, mais uma vez, o analfabeto é ele, porque a língua que deve ser falada no Brasil, que está na Constituição Federal, é o português. E ele quis falar francês. Nós não estamos na França, estamos no Brasil, português. E fora de contexto. Fora de contexto. Daí, doutor, aqui tem uma pergunta aqui falando assim, um fato que nós estamos até se esquecendo. Há de se falar na adequação típica do artigo 332, tráfico de influência, o fato do cidadão ligar para o secretário de segurança tentando coagir o agente público. Quer dizer, ele também tentou o seu tráfico de influência para que o superior do guarda falasse contrário ao cumprimento da norma. E lá também está claro, a gente está até esquecendo desse detalhe, que ele tentou usar de influência com o superior hierárquico para que o guarda não executasse a conduta prevista em lei também. Juntando tudo isso, se resume o quê? Falta de educação, arrogância, prepotência e falta de cidadania, porque ainda no final, ainda jogou lixo na via pública, mostrando claramente que não tem o princípio de limpeza e do meio ambiente com a cidade que ele estava lá utilizando. Mas, aqui nós vamos ver, daqui a alguns anos, doutor Hans,
se isso vai dar em alguma coisa. Se não der, nós vamos voltar aqui falar que nós não estamos numa democracia. Nós estamos em um outro tipo de situação onde a carteirada no século XXI ainda se sobrepõe à cidadania. Mas vamos ver, vamos aguardar, vamos esperar o que irá acontecer. Comandante, eu queria só fazer um adendo. Pode falar. São duas coisas. Primeiro, o colega que falou a respeito do tráfico de influência, o artigo 332 do Código Penal, o problema ali é que teria que demonstrar que ele ou solicitou, exigiu, cobrou, obteve, para si ou para outra, em vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. Na verdade, seria uma espécie de uma fraude. Olha, eu tenho contato, eu conheço fulano e ele vai me ajudar. Só que teria que demonstrar que teve esse pretexto de influir. É uma mentira. Ele não teria o contato com o secretário de segurança e disse que teria. Aí seria o caso do tráfico de influência. Mas dependeria, é claro, de prova, de elemento de prova, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, eu atuei por um bom tempo na defesa de magistrados, no âmbito da Justiça do Trabalho, né? Aqui em São Paulo, no âmbito do TRT da 2ª Região e no TRT da 15ª Região, em processos administrativos disciplinares de magistrados. Eu atuei nos órgãos especiais administrativos e também até no órgão pleno. E veja, tem um procedimento previsto para punir o magistrado infrator do ponto de vista administrativo, né? Tem previsão, eles tramitam esses procedimentos, tramitam nos órgãos especiais administrativos ou no órgão ou no tribunal pleno, né? Mas o que tem que se evitar é o corporativismo. Os demais membros do Poder Judiciário deveriam, no meu entendimento, se envergonhar de uma atitude dessas, porque o próprio Código de Ética da Magistratura prevê que o comportamento do magistrado em sociedade demonstra ao cidadão em geral a importância e relevância da atividade jurisdicional. Então, a confiança depositada no cidadão no Poder Judiciário depende do comportamento dos seus membros. Mas os processos administrativos, eles tramitam, e eu já vi inúmeros, inclusive magistrados que eu atuei em defesa, punidos do ponto de vista administrativo. Então, os órgãos atuam, eu já vi, há punições de censura, de advertência. Mas a punição é muito pouco rigorosa. Branda. É um problema constitucional. A Constituição prevê uma série de garantias no artigo 95 dos magistrados. Agora, é importante frisar isso. Eu vi muitas pessoas, eu até nas minhas redes sociais, dizendo, mas e se fosse um cidadão comum? O guarda teria prendido e algemado. É importante frisar que o policial ou o guarda, o agente de segurança não tem culpa, porque a lei prevê que membros do Poder Judiciário não podem ser presos em flagrante de crime meramente afiançável. Se o guarda ali prendesse em flagrante por desacato, se fosse um cidadão comum, tecnicamente poderia prender. Mas se tratando de um membro do Poder Judiciário, se o guarda prendesse, ele poderia até incorrer no crime do artigo 9º da Lei 13.869, que é a nova lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque o magistrado não pode ser preso, salvo em caso de crime inafiançável. Aí é uma coisa que eu acredito que tem que mudar. É o Congresso Nacional que teria que mudar isso, porque, como você muito bem salientou, o caput do artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todos os brasileiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à segurança, à propriedade. Então, veja, por que o magistrado, essa prerrogativa de não ser preso em flagrante, ela não deveria existir, essa imunidade em relação à prisão, haja vista que ali ele é um cidadão como qualquer outro. Mas o texto da lei é claro. Por hora, não pode ter prisão, salvo em caso de crime inafiançável. Né? É isso mesmo, viu, Doutor? E, Nogueira, aí é mais um motivo que ratifica que daqui a 2 anos nós temos que eleger alguns deputados federais para poder mudar a legislação
nesse sentido. Porque, senão, nós estaremos sempre vendo medidas desse tipo. E outro dia, doutor, teve um caso aí, depois eu vou até te passar, nós vamos até poder discutir ele mais à frente, que um magistrado de primeira instância, na sentença, absurdamente, isso é até bom para você levar para os seus alunos na faculdade, falou que chamar um guarda de bosta era elogio, porque a bosta poderia ser considerada esterco. Esterco para ele comer, devia ser. Porque falar isso numa sentença é um absurdo. É lógico que já tramitou o processo, já está lá, vai ser punido, mas punido com o quê? Quer dizer, então, se falar que o cara é uma bosta, é um elogio, eu vou lá e vou falar para ele, excelência, que bosta que o senhor é. Será que ele vai gostar? Não vai gostar. Ele vai te prender em flagrante por desacato. E vai falar com a sentença. Quer dizer, porque desse jeito... Veja, eu já li decisões judiciais de condenações. Eu já atuei em casos de desacato em que o sujeito rasgou, por exemplo, o termo circunstanciado na frente do delegado. Isso é desacato. O desacato pode ser, é um crime de forma livre, ele pode ser praticado por meio oral, por gesto. Rasgar o auto é, evidentemente, tipicamente caracterização de desrespeito, de menoscabo à função do agente de Estado. Ali o agente o Estado é vítima, o prestígio da administração pública. Sim. E, ao mesmo tempo, o agente. Eu tenho a impressão que, do ponto de vista civil, nada gera de obstáculo a possibilidade de ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais, com base, por exemplo, no artigo 927 do Código Civil. Não vejo nenhum óbice nesse sentido. Agora, do ponto de vista criminal, o desacato, formalmente, ele está manifestamente, veja, tecnicamente caracterizado. Exatamente, concordo isso aí. E veja, a questão que a gente está falando... num outro caso, né, falar que chamar de bosta é elogio... desacato. É de mau gosto, né? Mas no caso aí, quando você diz, foi na sentença, é isso? Na sentença. Então aí se não foi na presença, se não foi na presença do servidor, aí injúria. Isso é injúria. Esse caso, eu estou falando assim brevemente, foi um caso que o guarda prendeu, o delegado autuou em flagrante, chamou o guarda de bosta e o juiz, não só, se eu não me engano, na audiência inicial, ele parece-me que disse que não, que aquilo ali não tinha problema nenhum, que na audiência de custódia, que chamar de bosta poderia até ser um elogio, porque às vezes bosta é esterco, então é uma coisa boa, não é ruim. Foi isso daí que aconteceu. Tem que rir porque é piada, né? Parece até que a gente está no programa de piada. Mas foi isso daí. E foi feita a representação, caminhou e tal, e viram que foi um absurdo. O que eu queria dizer é que é o seguinte: todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a erros. O que acontece quando um policial, um integrante de uma força de segurança erra, todo mundo exige dele uma pena rigorosíssima, exemplar, demissão, o máximo. Mas nós não vemos isso em outras formas como uma dessas. Então, eu digo, se um guarda chamar alguém de bosta, ele vai ser crucificado vivo. Sim. Contudo, lá chamou, dizendo que é elogio, ocorreu em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu tenho a decisão, depois eu vou até te passar. Então, a gente está usando isso aí para ilustrar esse caso de Santos, onde aqui a gente tem só que parabenizar esses guardas. Bem, nós estamos já partindo aqui para o final da nossa live, e o pessoal está gostando bastante aqui, depois vai ficar gravada, nós vamos divulgar mais. Eu já passaria aí para o Dr. Hans poder fazer as considerações finais, depois vou passar para o Nogueira, que está meio travado aqui, e depois eu vou fazer as considerações finais. Nogueira, então eu quero agradecer ao comandante Braga pelo convite
para fazer essa live. Quero também cumprimentá-lo pela entrevista na CNN, né? Foi muito bem na entrevista, abordou os temas que foram indagados lá de forma técnica, com propriedade. E, para finalizar, um senso comum aí, para que fique a orientação, o crime de desacato não foi declarado inconstitucional pelo STJ. Algumas pessoas têm continuado nessa publicação constante. É o RESP 1.640.084, mas ele não foi julgado, não foi dado provimento, portanto, desacato continua sendo crime aqui no Brasil. E eu quero cumprimentar os guardas pela educação, pelo respeito da legislação e também, né, pela humildade que tiveram em razão da arrogância, da petulância do cidadão naquele caso lamentável. Eles foram homenageados, salvo engano, e aí vai os meus cumprimentos para todos os guardas de todos os municípios do país que exercem uma função constitucional relevante. Um grande abraço e que fiquem todos maravilhosamente bem. Um abraço. É isso aí. Muito obrigado, doutor Hans. Nogueira, você tá ouvindo aí? Parece que está sumido. Como é que tá aí? Nogueira, eu estou ouvindo, eu estou tentando reconectar, tá dando 2 links aí. Quando eu entrar, você me desconecta. Eu acho que a câmera dele um aqui, peraí. Tá funcionando, Nogueira. Reconectei agora, Braga. Olha lá, pode falar que nós estamos ouvindo você, Nogueira. Isso. Reconectei, você vai ter que desconectar um aí. Tá ok aqui, não desconecta. Pode ir falando aí que tá pegando bem. Pode ir falar, Nogueira. Mas é a sua internet, o seu microfone. Estou com dois links abertos. Professor, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a possibilidade de ter participado dessa live. Uma live muito ilustrativa do que nós hoje vivemos, né? E nós vamos aguardar em breve que nós estamos... Deixa eu ver o microfone. Vai lá, Nogueira. É que está com problema aí a sua internet. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Eu escuto bem ele, mas a câmera só... Tá dando 2 links. Pode falar aí, Nogueira. Vai, vamos lá. Conectou 2 links. Conectou. Vai. Pronto. Então, dentro dessa temática que nós vivemos aqui nessa noite hoje, essa aula maravilhosa, agradecer ao professor. Os guardas que participaram tiveram uma oportunidade ímpar de saber quais são as condutas durante as atividades agora, para poder, inclusive, se respaldar. Braga, muito obrigado pela possibilidade de estar atuando junto com você, e vamos juridicamente buscar esse resultado. Muito obrigado a todos. Então, eu agradeço aí o Dr. Hans Robert Dalbelo Braga, que é um prazer tê-lo aqui, e da família, viu, Nogueira? Um excelente e brilhante advogado aí, com uma carreira promissora aí pela frente, na área penal, em todas as áreas aí. E obrigado aí o Nogueira por participar, obrigado a todas as pessoas que participaram, que estão aqui nos acompanhando e irão assistir essa live. Eu aqui, para finalizar, eu deixo meus parabéns aos guardas municipais de Santos, que demonstraram claramente para todo o Brasil a educação, coragem, a cidadania que tiveram no atendimento desta ocorrência e que serviu para a reflexão de todos, que precisamos parar com esse negócio de carteirada, de influência, e sermos cidadãos bons de coração e ver que nós não somos nada, somos apenas seres humanos que estamos aqui nesse mundo para um poder ajudar o outro a viver melhor em sociedade, cada um cumprindo o seu papel dentro da sociedade e com a relevância que tem no seu papel,
mas que o principal é que cada um deve estar pronto a poder ajudar o outro, a ser cidadão. É essa que é a mensagem que queremos deixar aqui hoje, e damos o nosso boa noite a todos, e não se esqueçam, esteja com quem sempre esteve com você. Boa noite, saudações em azul marinho. Muito obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço, até mais.